Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenho certeza que seu coração nessa manhã é uma terra fértil, você que nos acompanha. Nós estamos crescendo e avançando no Senhor e 2025 será um ano de avanço, de progresso e vamos viver intensamente tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Abra comigo em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Pergunta para a pessoa que está perto de você, você pensa na eternidade? Bom, se você não pensa em eternidade, nessa manhã uma semente vai ser plantada em seu coração, e você, obviamente, vai sair daqui, você que nos acompanha, vai ser inspirado a pensar na eternidade. Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Pedro diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou, fomos regenerados, temos uma viva esperança. Ele continua, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu gostaria de chamar a atenção para essa declaração de Pedro. Pedro deixa claro que por meio da ressurreição de Jesus Cristo fomos regenerados e temos uma esperança. Pedro fala de um aspecto dessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Sabe, irmãos, nós sabemos que somos salvos. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, não é assim que João diz? Passou da morte para a vida, nós nascemos de novo, fomos regenerados. Mas há um aspecto futuro dessa salvação. E Pedro diz, falando da nossa esperança, ele deixa claro que há um aspecto dessa salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele continua, nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, quantos amam ao Senhor. A Bíblia diz, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe, a Bíblia é muito clara no que diz respeito àquilo que os crentes, nós, filhos de Deus, vamos experimentar na nossa eternidade. Talvez não tenhamos todas as perguntas em todas as minúcias, mas a Bíblia tem material, nós temos na Escritura material suficiente para desejarmos aquilo que nos aguarda na nossa eternidade. Mas a Bíblia também fala da eternidade dos não crentes. E meu propósito nessa manhã é mostrar a você alguns aspectos daquilo que nos aguarda, mas também a eternidade dos não crentes. E por fim você vai entender a responsabilidade que nós como igreja nós carregamos. Falando dos crentes, o que aguarda, o que envolve, quais os aspectos dessa salvação preparada para revelar-se no último tempo? A Bíblia deixa claro em 1 Coríntios capítulo 15, que na vinda do Senhor Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão, em corpos incorruptíveis, em corpos de poder, em corpos de glória. Em 1 Coríntios 15, no versículo 42, o apóstolo Paulo, depois de usar uma série de analogias, ele se antecipa a qualquer questionamento que os crentes pudessem levantar em relação à natureza do corpo da ressurreição. No versículo 35 ele fala sobre isso. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? E ele vai usar então uma série de analogias, até que no versículo 42 ele diz, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo deixa claro que se há corpo natural, também há corpo espiritual. Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, um ser que recebeu vida. Falando de Cristo, Paulo diz, o último Adão, ele é espírito vivificante. Cristo é aquele que concede vida. E Paulo deixa claro que na vinda do Senhor Jesus Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos de poder, em corpos de glória, em corpos imortais. Os vivos, os crentes, os que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor, Paulo deixa claro a partir do versículo 51 que nem a morte nós vamos experimentar. Paulo diz, eu digo a vocês um mistério, nem todos dormiremos. Está pronto para nem ver a morte?
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele diz, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53 ele diz, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Paulo diz, quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Que envolve essa salvação preparada para revelar-se no último tempo. Corpos incorruptíveis, corpos de glória, corpos imortais. Na carta aos Filipenses, Paulo deixa claro que esse corpo da ressurreição será igual ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20, ele diz que a nossa pátria, ela está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Pensa por um instante nessas declarações. Pensa por um instante naquilo que nos aguarda. Um corpo de glória semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua epístola a João, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, João diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que Pedro diz? Pedro diz, nós não estamos vendo agora, nós cremos, mas vai chegar um dia em que nós vamos vê-lo. E esse corpo de humilhação vai ser transformado para ser igual ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Além dessa realidade, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 17, o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos hoje do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, tem uma glória que vai ser revelada em nós. No versículo 18 em diante, ele deixa claro que a própria criação, essa glória que vai ser revelada em nós, a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo diz, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o que nós estamos aguardando no verso 23, ele diz, a redenção do nosso corpo. Vá comigo para o livro de Apocalipse, no capítulo 2. Estamos falando dessa salvação que há de ser revelada no último tempo. Alguns aspectos dessa salvação que nos aguarda. Apocalipse capítulo 2, no verso 7, a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está pronto para fazer um caminho de volta para casa? Pensa em Adão e em Cristo por um momento. Não é à toa que Paulo chama Cristo de o último Adão. Não é segundo Adão, porque não haverá outro. Ele o chama de o último Adão. O primeiro Adão fracassou, falhou, desobedeceu. E a desobediência do primeiro Adão resultou em expulsão do paraíso. O homem perdeu o acesso à árvore da vida. O último Adão foi tentado, mas venceu. E a vitória do último Adão está garantindo para aqueles que nele creem acesso mais uma vez à árvore da vida, no paraíso de Deus. Capítulo 2 ainda, verso 11, a Bíblia diz, capítulo 2, verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Porque o meu e o seu destino eterno não é o lago que arde com fogo e enxofre. O que nos aguarda é um novo céu, é uma nova terra, essa criação transformada. No capítulo 2, no verso 26, capítulo 2 de Apocalipse, verso 26, a Bíblia diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está pronto para governar sobre as nações? Deus cria o homem com qual propósito, qual objetivo? Além de refletir a imagem de Deus, Deus cria o homem para o governo, para o domínio. Cristo vai vir para reinar sobre essa terra. E a promessa é de que os vencedores receberão autoridade sobre as nações. Adão fracassa, falha, a desobediência do primeiro Adão resulta o homem perder a autoridade, o governo, o domínio, mas o último Adão obedece, reconquista para o homem aquilo que ele perdeu na queda. Capítulo 5, 9 e 10 diz que os que foram comprados, Apocalipse 5, 9 e 10, os que foram comprados de toda tribo, povo, língua e nação,
Para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdote. Nós vamos reinar sobre a terra. A Bíblia ainda diz no capítulo 3, verso 5, Apocalipse capítulo 3, verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Imagina naquele dia glorioso, você ter o seu nome confessado pelo próprio Senhor Jesus Cristo diante do Pai, diante dos anjos. Está aqui, vou dar um exemplo, pastor Adilson diante do Senhor, e o Senhor reconhecendo a fidelidade. Uau! Capítulo 21. Não é à toa que eu consigo entender o que Pedro diz quando fala dessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Pedro diz, nisto exultais. Nós nos alegrarmos por saber aquilo que Deus está preparando para nós. Isaías diz que esse Deus anuncia desde o princípio o que vai acontecer. Ele diz, o meu conselho vai permanecer de pé, eu vou fazer toda a minha vontade. Ele vai cumprir a sua palavra. Capítulo 21, verso 1 de Apocalipse, a Bíblia diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Pensa no primeiro livro da Bíblia. Como a criação e como a história começa. No princípio, criou Deus céus e terra. E o último livro da Bíblia é muito parecido com o primeiro livro da Bíblia. O primeiro Adão fracassa, falha, e a desobediência do primeiro Adão resulta em maldição para a própria criação. Gênesis 3,17, maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas o último Adão venceu. E a vitória do último Adão resultará em transformação para a própria criação. Um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, a Bíblia diz, verso 2, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. João diz, eu vi ela descendo do céu, da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis, elas são verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas. Tem algum vencedor que possui uma herança gloriosa? João diz, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E o estado eterno, ele vai testemunhar o cumprimento dos planos de Deus, uma grande família, imortalidade. Não vai haver morte, nem pranto, nem luto, nem dor, nem choro. Há uma herança gloriosa para você, filho de Deus. Mas como eu disse, a Bíblia também, ela traz informações a respeito da eternidade dos não crentes. Quando falamos da eternidade dos crentes, daqueles que creram em Jesus para a sua eterna salvação, estamos vendo o que nos aguarda. Novo céu, nova terra, corpos de glória, incorruptíveis, imortais. Amém? Mas a Bíblia também fala da eternidade dos não crentes. E Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 28 e 29, Evangelho de João, capítulo 5, os versos 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. No capítulo 10, no verso 28, Jesus diz, Mateus 10, verso 28, Jesus diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Olha que coisa interessante. Jesus falou para temer a Deus que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo no inferno. Ressurreição para juízo, corpo no inferno. Qual é o momento em que essa ressurreição para juízo, Daniel, no capítulo 12, a chama de ressurreição para vergonha e horror eterno. No capítulo 20 de Apocalipse,
capítulo 20, no verso 11. Fica comigo, você vai entender onde eu vou chegar. Capítulo 20, verso 11, a Bíblia diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Como Jesus disse, como nós acabamos de ver, ressurreição para juízo. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O verso 14 deixa claro o destino eterno dessa turma. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E a Bíblia é muito clara no que diz respeito aos não crentes. O juízo do trono branco não é um juízo onde os crentes comparecerão perante o Senhor. Para os crentes, nós estaremos diante dele no tribunal de Cristo, para recompensa, galardão. Nosso serviço vai ser devidamente honrado, reconhecido e galardoado pelo Senhor. O juízo do trono branco não. O juízo do trono branco, o verso 14, deixa claro que o destino de todos os que aqui serão julgados é o lago que arde com fogo e enxofre. Agora, pensa por um instante. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que morreram sem salvação, e eu gosto sempre de dizer que não sou porteiro da eternidade, não sou eu que estou lá para garantir quem entra e quem não entra, tá bom? Mas a Bíblia é clara que a respeito da eternidade dos não crentes. Onde eles estão hoje? No lugar chamado Hades, sofrimento. O Apocalipse descreve esse lugar, Hades, lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Qual é a diferença? Os que lá estão experimentam a ressurreição do corpo, são julgados pelas suas obras e no corpo serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Eu sei que pensa por um instante nisso. Mesmo o destino eterno sendo o lago que arde com fogo e enxofre, não sei se os irmãos observaram, eles são julgados pelas suas obras. Amém? E por que são julgados pelas suas obras? Porque Jesus falou de rigor diferente, que será usado para com cada um no dia do juízo. Em Mateus 11, no verso 20, depois de denunciar as cidades nas quais ele havia operado numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido, Evangelho de Mateus capítulo 11, no verso 21, Jesus diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se Tiro e Sidom tivessem visto os milagres que em vós se fizeram há muito, elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Ele diz: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O que Jesus está dizendo? Corazim, Betsaida, o juízo que vai ser usado com você no dia do juízo vai ser maior do que aquele que será usado com Tiro e Sidom, porque vocês viram numerosos milagres e não se arrependeram. Versículo 23, Jesus diz: Cafarnaum, você vai se elevar ao céu, você vai descer até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em vós se fizera há muito, ela teria se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus está dizendo: Cafarnaum, o caldo vai entornar para o seu lado. O rigor que vai ser usado com você vai ser maior do que aquele que vai ser usado com Sodoma. Às vezes as pessoas dizem: pessoas más ferem os outros e se safam o tempo inteiro. Quanta injustiça praticada. Por que Deus não intervém, resolve todo o problema do mal? Sabe, irmãos, quando eu olho para o Apocalipse capítulo 20, eu percebo que o que nós muitas vezes achamos de justiça tardia não é justiça negada. Vai chegar um dia que Deus vai prestar contas. E é uma coisa boa quando o mal é julgado. É uma coisa boa. E o que nós estamos vendo aqui, quando lemos capítulo 20 de Apocalipse, isso é uma coisa boa. O Deus que é completamente e absolutamente santo, correto, direito, vai julgar justamente o mal. Vale destacar que esse lugar não foi feito para seres humanos. Mateus 25, 41 diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. No capítulo 20 de Apocalipse, no verso 10, a Bíblia diz que o diabo
Um pouco antes do que nós lemos aqui, lemos a partir do verso 11, um pouco antes, no verso 10, o texto diz claramente que o diabo vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz que já se encontram lá, no caso, na ocasião, no futuro, a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Repita comigo, bem feito, Cão. O futuro do diabo, do inimigo, vai ser um lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para seres humanos. Mas por que nós estamos lendo um relato de seres humanos sendo lançados lá? A Bíblia é muito clara. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Quantos se lembram? Deus amou o mundo de tal maneira, não é assim? Que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. Só que a Bíblia diz que quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito de Deus. E o verso 19 de João 3, João diz, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não era essa a vontade de Deus, mas os homens decidiram amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a justiça divina exige que o mal seja devidamente punido. E o juízo do trono branco é exatamente isso. Ressuscitam em corpos, de alguma forma terão corpos próprios para o tormento, a perdição, condenação eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, pensa por um instante e compara essas duas realidades apresentadas pela Escritura. A eternidade dos crentes, novo céu, nova terra, vamos olhar na face do nosso Salvador, corpos incorruptíveis de poder, de glória, imortais, a criação transformada, o tabernáculo de Deus, Deus habitando com os homens. Chega a dar até um nó no juízo quando para pensar. Mas e a eternidade dos não crentes? Lago que arde com fogo e enxofre, devidamente responsabilizados e julgados pelas suas obras. Irmãos, dado o contraste de ambas as condições, nós deveríamos celebrar ainda mais o que está reservado para nós como filhos de Deus. Por isso eu repito, eu entendo quando Pedro diz, nisto exultais. Minha eternidade, a sua eternidade não é num lago que arde com fogo e enxofre, não é a segunda morte. Mas, ao mesmo tempo, esses detalhes não estão registrados aqui somente para que os não crentes façam alguma coisa a respeito da sua eternidade. Não sei você, talvez não cresceu, não nasceu num lar evangélico, você não acordava pela manhã, deixa que vontade de ler a Bíblia. Era assim? Hein? Que vontade de meditar na Escritura. Deixa eu ler a minha eternidade aqui num sofrimento e perdição eterna. Era assim, pessoal? Não. Então, esses detalhes não estão aqui registrados somente para que os não crentes façam alguma coisa. Eles têm que fazer no sentido de vir a Cristo e de se arrepender de seus pecados e nascer de novo. Mas nós é que somos os ministros da reconciliação. Nós é que temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem de salvação. Nós, irmãos, Jesus não nos deu uma sugestão. Jesus não disse, se você estiver de boa, sem fazer nada, vá lá, quebra meu galho e prega o evangelho. Não, Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu uma comissão. E se Ele é o nosso Senhor, se o reconhecemos como o nosso Senhor, nós precisamos estar conscientes da responsabilidade que nós carregamos de compartilhar o evangelho. Nós fomos feitos uma nova criação, fomos reconciliados, somos a justiça de Deus. Com qual razão e propósito? Qual o objetivo de 2 Coríntios capítulo 5? Fomos transformados em embaixadores, fomos transformados em ministros da reconciliação. Nós temos a mensagem que pode alterar, que pode mudar o destino eterno desse mundo perdido. Nós carregamos a mensagem. Pedro diz, em 2 Pedro capítulo 3, no verso 7, que os céus que agora existem estão entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Pedro diz, há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer, que um dia para Deus é como 1000 anos, que 1000 anos é como um dia. Ele assim fala, porque no início do capítulo ele fala de escarnecedores, andando nos últimos dias com seus escárnios, dizendo, cadê a promessa da vinda do Senhor? Pedro diz, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele diz, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. E nós temos a responsabilidade, nós temos a mensagem. Billy Graham disse: a Bíblia não manda os pecadores procurarem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Nós precisamos, irmãos, estender a outros, compartilhar com outros, levar a outros essa palavra da fé. O que nos alcançou, o que tem transformado as nossas vidas. Aos Romanos, no capítulo 10, Paulo diz: todo aquele, verso 13, Romanos 10, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, e nos foi dado esse privilégio. Não é só no nível de responsabilidade, mas também de um privilégio que nos foi dado. Transformados nesses ministros da reconciliação, nesses embaixadores, com essa mensagem de reconciliação para esse mundo. Eu recentemente ouvi uma história que me impactou muito. E os grandes heróis da fé, eles não são encontrados só nas páginas das Escrituras. A história testemunha o avivamento morável. E o avivamento morável, os moravianos, traz um despertar. Trouxe um despertar na época. E quando se ouve as histórias, mexe muito com a gente, principalmente no sentido de nos voltarmos para Deus, missões, evangelismo. E os morávios tiveram uma reunião que durou mais de 100 anos. E nesse mover de Deus, houve um despertamento grande pelo Senhor, pelos seus valores, paixões. E conta-se uma história de 2 jovens moravianos, de 20 anos, que ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, com 3.000 africanos que trabalhavam como escravo para um britânico ateu. E o coração, obviamente, desses jovens se contorceu, só de imaginar que aqueles escravos passariam o resto de suas vidas confinadas àquela situação sem nunca ouvir falar a respeito do Senhor. O britânico, ateu, cético de tudo, disse que não estava disposto a receber nenhum missionário ou algo do tipo. E então eles descobriram que a única forma, a única maneira de levar o evangelho para aqueles escravos eram vendendo a eles mesmos como escravos. E a história conta que eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de suas vidas, mas jamais suportariam saber que aquelas almas talvez morreriam sem salvação. O dinheiro da venda custeou a viagem e conta que na hora da partida houve orações, choros, abraços, familiares puderam dar o seu último adeus. E algumas pessoas questionaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais verão seus familiares, amigos, vocês serão escravos pelo resto de suas vidas. E conta-se que, à medida que o barco se afastava, eles gritaram e declararam em alta voz para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. E nunca mais ouviu-se notícia deles. Homens que entenderam que foram chamados pelo Senhor para serem ministros da reconciliação. Eu oro, você que nos acompanha, que durante o seu dia, essa semana, esse mês, esse ano, cada um de nós, tenhamos inúmeras oportunidades de levar e de compartilhar Cristo com outros. De sermos esses instrumentos, ou como Paulo diz, formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu oro para que você seja não só iluminado, mas também inspirado e movido no que diz respeito à responsabilidade que nós carregamos. Compartilhe Cristo, pregue Cristo, pense em Cristo, esteja enraizado em Cristo, ande em Cristo. No Uber, com os familiares. Sabe, irmãos, eu estou crendo em dias, em lugares improváveis. Às vezes numa fila, em um restaurante, você está ali talvez num momento de lazer, vai se alimentar, mas vai subir uma palavra de conhecimento para um. Deus vai te mover para alcançar outro. Era assim que Jesus fazia. Todas as cidades e povoados ele percorria,
pregando, ensinando e curando. Haverá evidências da manifestação do poder de Deus. Você crê nisso nessa manhã? Eu oro para que a sua terra, o seu coração seja uma terra fértil. E ao ser semeada, essa palavra produza a 30, 60 e a 100 por um. Sejam abençoados na prática da palavra.